Olá, pessoal. Meu nome é Hanna Pereira Alf. Eu sou mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre, no Brasil. E tenho a honra de dividir essa apresentação com Sérgio Augusto da Costa Gilê, mestre e doutorando em Direito pela mesma instituição de ensino. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a oportunidade de fazer parte da segunda Conferência Euro-Americana para o Desenvolvimento dos Direitos Humanos. Sabemos que na primeira edição do evento, essa possibilidade de apresentação virtual já foi oferecida, mas é sempre bom ressaltar a importância internacional que isso tem, ainda mais no momento delicado de pandemia em que estamos vivendo. Viemos nessa apresentação tratar sobre o nosso trabalho intitulado A Necessária Virtualização das Audiências Judiciais para a Garantia do Acesso à Justiça e do Devido Processo Legal em Tempos de Crise. Por mais que a humanidade saiba que depende de adaptações cotidianas para a manutenção de sua existência, a imprevisibilidade de uma pandemia potente como a da Covid-19 abalou o mundo em 2020 e colocou todos à frente a uma série de rápidas adaptações e inovações necessárias no período de crise. Para o direito, portanto, não poderia ser diferente. O distanciamento social, enquanto recomendação da Organização Mundial da Saúde, na busca de evitar o aumento do número de contágios, fez com que diversas atividades essenciais ligadas ao exercício da jurisdição se tornassem home office em curto período. Desta forma, o que se conhece como direito à conexão ganhou intensidade. No período de isolamento, o acesso às informações globais e a comunicação com outras pessoas torna-se possível pelo uso das tecnologias de informação e comunicação, na sigla TICs. De modo que, assim como diversas atividades, o acesso à justiça passou a depender de um amplo acesso também a essas TICs. Quando se fala em crise da justiça, a culpa automática para isso recai sobre a dificuldade do judiciário de resolver, em tempo razoável, grande número de demandas. Essa concepção de morosidade já estava sedimentada no ordenamento jurídico de diversos países, antes mesmo que os indícios da pandemia atingissem um panorama global. Com a revolução tecnológica, ocorrem mudanças culturais e necessidades sociais cada vez mais diferenciadas, exigindo do direito uma evolução contínua, mas suas adaptações não necessariamente ocorrem na mesma velocidade que os movimentos da sociedade. Por precisar estar em constante compreensão destes novos conflitos e ajustes de adequadas técnicas a fim de garantir a observância de todas as garantias trazidas pelo devido processo legal. Considerando a crise da justiça, ou crise do judiciário, ou até mesmo tragédia da justiça, a falta de organicidade dentro do judiciário acabou lhe servindo de causa. O grande número de processos faz com que a máquina judiciária aplique mais esforço do que ela tem capacidade de se regenerar, ou seja, a impossibilidade de sua reestruturação devido à sua grande demanda. Desta forma, o acesso ao direito tornou-se prejudicado, e mesmo que se tenha ampliado grande possibilidade de acesso aos tribunais, a falta de respostas em tempo razoável acaba por gerar insegurança jurídica e incredibilidade na capacidade do judiciário de prezar pelos anseios sociais. Em tempos de crise, como a pandemia da Covid-19, dentre outros setores que estão enfrentando a crise à sua maneira, é claro, o judiciário abarrotado de demandas leva ao pensamento de que a crise está acelerando as adaptações que possivelmente ocorreriam pela própria evolução tecnológica. Mas tudo isso numa velocidade para a qual a sociedade não estava ainda pronta e muito menos estruturada. De maneira negativa para o direito, ainda, a pandemia ocasionou o fechamento do Poder Judiciário por um período. Fato este que preocupou profissionais do direito. Isso porque fechar o órgão responsável pela justiça em pleno ambiente pandêmico, conforme Eduardo Teiza, e aqui cito, pode representar um menosprezo à essencialidade da justiça, e isso uma sociedade democrática não deveria permitir. É um valor fundamental, ainda mais em tempos de pandemia. É preciso observar que, apesar de as mudanças ocorrerem tão rapidamente, não se pode desvalorizar a essencialidade da justiça e o fato de que, em momento de crise, será ainda mais necessário que indivíduos com direitos ameaçados ou lesados tenham acesso a meios adequados para sua asseguração. Assim, é necessário que o questionamento do quanto é possível adequar um procedimento de modo tão rápido para atender às necessidades sociais latentes, mediante a utilização das TICs, sem que o devido processo legal seja relativizado a ponto de tornar-se uma ficção judiciária. Portanto, observa-se, conforme analisados estes fatos, que a crise do judiciário já era motivo de preocupação,
assim como também o eram os surgimentos de novos direitos e necessárias adequações a procedimentos para o melhor exercício da jurisdição. No entanto, diferente do que se poderia prever, estas adequações são aquelas que decorrem da situação pandêmica, ou seja, são consequências de adaptações tomadas em cenário emergencial. Desta forma, a principal abordada por nós neste trabalho é a necessária virtualização das audiências judiciais a fim de garantir o acesso à justiça e o cumprimento do devido processo legal, ainda que em tempos de distanciamento social. Assim, passarei a palavra agora ao meu colega, que fará a exposição mais a fundo acerca da necessária adaptação aos ambientes virtuais e as preocupações que isso causa no ambiente judiciário. Primeiramente, obrigado, Hannah, por nos apresentar e expor as bases fáticas que nos levaram a realizar esta pesquisa. O que observamos desde o início do período de isolamento social é a necessidade de, em curto período, que a justiça brasileira dispusesse de aparatos tecnológicos capazes de proporcionar a participação no processo para além do peticionamento. Isso levou a tornar o que era excepcional em regra, a realização de audiências judiciais em ambiente virtual. Além do que a colega expôs sobre a essencialidade da justiça, na qual o Poder Judiciário não pode deixar de prosseguir com as causas que vem julgando, nem se eximir de julgar novas causas em razão da crise sanitária, temos em mente que o contraditório precisa ser exercido plenamente, sob pena de violação do devido processo legal, ao qual se integra o direito contraditório, aqui podendo ser esmiuçado no direito a ser ouvido e no direito a se manifestar. Tendo em vista a delimitação temática desta pesquisa, trataremos das causas cíveis em primeiro grau de jurisdição brasileira. Para estas causas, o procedimento previsto no Código de Processo Civil Brasileiro aponta que deve existir toda uma infraestrutura dedicada ao prosseguimento dos processos jurisdicionais, incluída nisto a realização de audiências de diversas naturezas, compositivas e instrutórias de julgamento. Não cabe neste momento falar sobre como tais audiências se compõem de forma pormenorizada, mas é necessário destacar que são técnicas que o legislador criou para que o direito contraditório seja exercido durante o processo. Da forma como o legislador planejou a realização de audiências judiciais, pressupõe a existência de espaços físicos em que serão praticados. Tomemos como exemplo a colhida de depoimento pessoal de ambas as partes. Na data designada para a audiência de instrução e julgamento, autor e réu, se assim estiver determinado, deverão prestar depoimento pessoal para o juiz. Em atenção ao devido processo legal, previsto que aquele que ainda não tiver prestado seu depoimento não poderá presenciar o depoimento de outra parte. Isto significa que a parte ainda não ouvida deverá ficar em espaço físico separado, acústica e visualmente do espaço físico em que vai ser realizado o depoimento pessoal. Neste ponto, os juízos, seja em fóruns ou em prédios separados, são devidamente estruturados de forma que a previsão legislativa seja plenamente cumprida. A questão que surge aqui, portanto, é como emular a técnica da audiência de instrução em ambiente virtual, de forma a cumprir a previsão legal que foi desenhada para exercício satisfatório do direito contraditório, notamment no caso do depoimento pessoal. Este exemplo, por si, já parece demonstrar certa dificuldade que a virtualização das audiências judiciais traz para o cumprimento do processo legal. A partir do exemplo exposto, retira-se que a feitura de audiências em ambiente virtual precisa emular a técnica da audiência como foi pensada na essência, garantir o exercício do contraditório no debate processual. A flexibilidade não está, portanto, na cláusula do devido processo legal, mas na técnica a ser utilizada para dar vazão ao seu cumprimento. A audiência virtual precisa fornecer ambiente capaz de proporcionar a manifestação dos agentes processuais sem impedimentos ou precariedades. Neste ponto, não basta apenas desenvolver uma ferramenta de videoconferência capaz de proporcionar a operacionalização das audiências judiciais sem ferir o devido processo legal, no que concerne ao exercício do contraditório. Essa ferramenta precisa ser acessível a todos. Porventura, a pandemia veio justamente quando podemos nos utilizar das TICs para dar prosseguimento aos processos jurisdicionais de forma virtual. A Justiça Civil brasileira está bastante avançada na estruturação de sistemas eletrônicos para a realização de atos processuais em ambiente virtual, desde a petição inicial até o cumprimento da sentença. Com um computador ou dispositivo móvel com configurações atuais e tendo acesso de qualidade à internet, participa-se do processo, em tese, sem embaraços maiores.
No entanto, a realidade brasileira não comporta que todos tenham o mesmo nível de acesso a bens e serviços necessários ao exercício do direito à conexão, quando pensado no aspecto de acesso à internet. Sem adentrar em especificações técnicas de hardware, dos dispositivos de design de sistemas ou de interfaces, a virtualização da justiça brasileira não alcança todos. Dados recentes, como o da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, Tecnologia da Informação e Comunicação, PNAD Contínua TIC, de 2018, conforme notícia da Agência Brasil, mostra que uma em cada 4 pessoas no Brasil não tem acesso à internet. Dentro dessa realidade, quase a metade das pessoas que não tem acesso à rede, o que vai dar em torno de 41,6%, diz que o motivo para não acessar é não saber usar. Uma a cada 3 pessoas, o que vai dar 34,6%, diz não ter interesse. Para 11,8% delas, o serviço de acesso à internet é caro. E para 5,7%, o equipamento necessário para acessar a internet, como celular, laptop, tablet, enfim, é caro também. Com a exclusão digital no Brasil ocorrendo, principalmente pela falta de uma educação para a internet, questiona-se até que ponto a total virtualização da justiça brasileira atualmente não compromete o acesso à justiça. Na esfera jurisdicional, este acesso a uma decisão justa ou ao amparo do Poder Judiciário torna-se prejudicado quando se tem apenas a via eletrônica para sua concretização. Quando se trata do acesso a uma ordem jurídica justa, substancialmente o que se tem é o descaso com a educação para a internet, inclusão digital, enquanto objetivos buscados pelo Marco Civil da Internet brasileira. Sem o direito à conexão em plenas condições de ser exercido, o primeiro direito a ser violado é o direito de ser ouvido pelo Poder Judiciário, pois a ele sequer se pode acessar. De outro lado, ainda que superada a questão do acesso à internet, a ferramenta de videoconferência a ser utilizada para a realização da audiência não pode violar o direito à manifestação do processo. É com essas premissas que se pretende desenvolver a presente pesquisa de forma indutiva. Primeiramente, uma análise quantitativa sobre o acesso à internet relacionado ao acesso à justiça, para que, em seguida, seja feita uma análise qualitativa sobre como tem ocorrido a virtualização das audiências judiciais. Estes procedimentos serão realizados a partir de levantamento documental, ao se observar dados, normas, decisões e ferramentas sobre as questões aqui abordadas, além de levantamento bibliográfico para a devida interpretação dos dados coletados. Espera-se com isso identificar os pontos que precisam de ajuste, sejam em questão de política judiciária, de política pública de acesso à internet ou de ferramentas e técnicas utilizadas para a virtualização das audiências judiciais, de modo que atendam com satisfação o acesso à justiça e o devido processo legal. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigada também. Parabenizamos mais uma vez a organização do evento e ficamos à disposição para contato por e-mail. Bom prosseguimento de conferência para todas e todos.